Assista agora mais uma atração da Nova Era TV. Começamos agora mais um Mudando de Assunto e essa semana eu trouxe o Clécio para conversar aqui com a gente sobre compulsão por compras. Clécio, a compulsão ela é muito mais comum do que a gente imagina, né? Ela está muito mais presente no nosso dia a dia. Muito. Mas como que a gente pode definir a compulsão por compras? A primeira coisa que eu acho que assim, um degrau abaixo da definição da compulsão por compras, na a gente entender que a compra hoje no nosso mundo ela é absolutamente estimulada. Nós somos hoje uma civilização pautada pelo consumismo, tá? Então, assim, as nossas crianças, as novas gerações, elas são educadas para consumirem. O que a compulsão por compras nos define? Que é aquele indivíduo que repetidamente vai em busca de um ou de alguns produtos que ele não precisa, e é aquele indivíduo que acaba, em virtude disso, tendo um gasto acima do seu ganho para poder suprir essa ansiedade, essa necessidade de compra. Agora, veja como uma coisa interessante, né? A gente está trabalhando aqui um conceito patológico, uma doença que existe, que vem aumentando significativamente dentro das comunidades. Agora, pensar em comprar e comprar coisas desnecessárias é uma retórica absolutamente comum da nossa cultura, tá? Se cada um de nós formos parar para pensar no que nós compramos e no que nós consumimos, nós vamos chegar à seguinte conclusão, que quase que a maioria dos itens adquiridos, eles são desnecessários. Nem no supermercado, que é consumo de alimentos, a gente deixa de comprar coisas que são desnecessárias. A verificação disso estão nas pesquisas que falam sobre o lixo de alimentos produzido pelas pessoas, o quanto de alimento vai para o lixo, restos de comida e tudo mais. Então, assim, a gente tem que tomar um pouco de cuidado nessa análise patológica da compulsão de compras, porque, assim, socialmente falando, é permitido ter esse desejo avassalador pelo consumo. Além de permitido, ele é estimulado e ele só passa a ser marginalizado e tirado de um eixo do senso comum quando o indivíduo ele começa a trazer prejuízos para a sociedade. Agora, se ele não traz prejuízo, ele pode se endividar, ele pode usar o talão de cheque, ele pode usar o cartão de crédito, ele pode gastar mais do que ele ganha, porque isso alimenta essa cultura. Sim. Tá? É até justamente isso que eu estava pensando agora. Eu acho que para muita gente que trabalha todos os dias, tem seus afazeres, é uma recompensa tu comprar alguma coisa para si, por mais que seja inútil, é um presente que a gente está dando para si mesmo, é uma coisa que, por exemplo, para mim, traz felicidade, sair fazer uma compra. Mas isso cairia em compulsão por compras ou é só realmente quando eu estou criando dívidas que eu não consigo pagar ou estou devendo para alguém? Não, patologicamente falando, é isso. É quando tu cria dívidas em cima de um dinheiro que tu não ganha e tu provoca esse prejuízo, tá? Agora, pegando a primeira parte da tua colocação, né? Então, assim, eu vou lá e vou me dar um agrado, vou me presentear com determinadas situações. Aí nós temos um lado positivo e saudável, né? Então, assim, nós trabalhamos, nós temos todo um ritual social e tal, e que a gente precisa se permitir viver algumas dessas situações. Mas tem um outro lado na história. O outro lado da história é o seguinte: eu muitas vezes não compro para me agradar. Eu muitas vezes compro com a mesma razão que o compulsivo compra, que é para preencher um vazio. Ah, sim. Tá? Só que numa intensidade e numa frequência reduzida ao sujeito que tem a compulsão por compras. Mas a finalidade é preencher um vazio. O que a gente hoje percebe? Se a gente for conversar com as pessoas,
Uma das maiores críticas ou afirmações que as pessoas colocam dentro do contexto social é o seguinte: eu não me sinto valorizado, eu não me sinto respeitado, as coisas são mais importantes do que os sujeitos. Eu escuto isso desde que eu era pequeno, e depois que eu me tornei profissional e que eu trabalho com terapia, isso ficou ainda mais evidente, tá? Então, assim, nada melhor do que, se eu não encontro no outro um respaldo de acolhimento, de reconhecimento sobre aquilo que eu sou, nada melhor do que eu fazer isso por mim mesmo, tá? Mas aí o que vai acontecer? Esse mês eu vou lá, eu compro uma encharpe como a tua. Aí no outro mês eu compro uma camisa dessa. Vai chegar num ponto que eu vou comprar mais uma encharpe, mais uma encharpe, mais uma camisa, mais uma camisa. E isso é que nem droga. Não... Tu vicia naquilo, acaba se tornando cotidiano. Tu vai lá para comprar, às vezes acho que entra até no automático, né? Não, pior do que isso. Deixa de satisfazer. Então, assim, eu posso comprar um mundo, mas o mundo não vai me satisfazer. E eu vou ter que ir atrás de mais, eu vou ter que ir atrás de mais, eu vou ter que ir atrás de mais. Então, o que vai acontecer com o indivíduo compulsivo? O indivíduo compulsivo, ele muitas vezes chega no consultório, é trazido ao consultório pela família, por responsáveis, com endividamentos gigantes. Eu já tive pacientes com comprometimento de 3, 4 anos de salário, em termos de dívidas, tá? Só que, assim, fazendo uma análise do social, e provavelmente nós temos aqui muitos telespectadores que são banqueiros, bancários, economistas e tudo mais, qual é a realidade do povo brasileiro? Por exemplo, o povo brasileiro é um povo eminentemente endividado, tá? É o povo que tem um cheque especial estourado, é o povo que tem cartão de crédito estourado. E o que é o limite do talão de cheque? O que é o cartão de crédito? São dinheiros, aliás, é um dinheiro utilizado que não nos pertence. É um empréstimo. Sim. Tá? Então, a moral da história: nós gastamos aquilo que nós não temos para supostamente nos agradar, né? E nos sentirmos pessoas felizes e participando de um meio social. Né? Para um grupo de pessoas isso é verdadeiro, é uma afirmação correta. Para a grande maioria não, é um engodo. Mas assim, mais na prática, para quem está assistindo agora, que ainda não sofre com grandes dívidas ou coisas do tipo, mas como que ela consegue se perceber que está entrando no caminho da compulsão? Olha, leva um tempo, assim, tem um escalonamento, tá? Normalmente, a pessoa com compulsão de compras, ela vai perceber a sua compulsão quando o incêndio... A coisa já está feia. Não, sempre, tá? Porque o que vai acontecer? Primeiro tem todo um processo de racionalização. Ah, eu compro porque eu mereço, eu compro porque eu trabalho, eu compro porque eu preciso, eu compro porque é o único gosto que eu tenho. Por exemplo, sapatos, né? A única coisa que eu compro. Abre o armário, tem lá 200 pares de sapato. Tá? Então tem todo um racional em cima. Quando a situação começa a perder, vem um segundo racional, que é da crise, da situação financeira, econômica, que ganha pouco, que poderia... achar uma desculpa, né? Sempre uma desculpa, tá? Quando tudo isso começa a desbancar, a pessoa começa então a trazer para si que ela está comprando a mais do que precisava. E ela vai começar então a fazer o quê? Ela vai tentar começar a fazer costuras para sanar parte das suas dívidas, costuras no sentido de não se permitir mais ter novas dívidas, tá? Só que ela não consegue. Então, muitos não conseguem sanar as dívidas que adquiriram, porque é uma bola de neve, Sim. Tá? E outros não conseguem parar de ter novas dívidas. São aquelas pessoas que fazem trocas de cheque, que fazem empréstimos, porque precisam, tá? Quem normalmente, na maioria dos casos, chacoalha o compulsivo por compras é a pessoa que está em volta. Ou o marido, ou o pai, ou o irmão, que acompanha essa dinâmica, começa a observar e começa a chamar as falas, tá? Não que o sujeito até não tenha essa percepção, ele tem. Mas ele busca racionalização, busca desculpa. Para não aceitar que é um problema. Para não aceitar. Aí quando o outro começa a perceber, ele começa a se sentir confrontado. Né?
E aí vem então a questão da busca de ajuda. E aí quando tu põe no papel, eu como sou um terapeuta comportamentalista, uma das coisas que a gente faz é calcular o tamanho da dívida, né? Pra gente ter uma ideia. Noção do estrago. E tu põe isso no papel e tu compara com o quanto ganha, qual é o faturamento dessa pessoa, existem situações assim absolutamente desastrosas. Tá? Acredito. E para as pessoas assim que ainda não se veem num quadro ou realmente não estão num quadro de compulsão, mas queriam se cuidar para não chegar nisso, como que seriam formas práticas no dia a dia de a gente conseguir se cuidar? Olha, Nanda, eu vou te dar uma resposta de resultado, tá? Porque eu poderia aqui, tipo, incorporar uma Miriam Leitão, né, do Globo News, e falar sobre economia, quanto você ganha e tal. Não chega na forma prática mesmo. Não, assim, ó, esse é até o óbvio, tá? Mas assim, ó, a primeira coisa que uma pessoa que percebe que tem gastos demasiados, que poderia até ter um tipo de vida diferente, é se perguntar o seguinte: qual é o valor que essa pessoa dá à sua própria vida? O grande resultado da modificação desse tipo de comportamento passa por um processo de autoanálise. Então, assim, eu vivo endividado. Poxa, se você tem um mau emprego, você ganha mal? Não, eu tenho um bom emprego, sei lá, eu ganho 5, 6, 8, 10 mil por mês. Como é que você está ferrado desse jeito? Por que essa pergunta é importante? Quando eu coloco qual é o valor que eu estou dando para as coisas da minha vida, junto vai estar qual é o valor que eu estou dando para o resultado do trabalho que eu executo diariamente e que eu estou fazendo com ele. Tá? Aí nós vamos começar a entrar na parte prática. Quanto é que eu ganho? Quanto que eu gasto? Qual é a minha despesa fixa? Dos meus desejos. Gente, eu também queria ter uma Ferrari. Tá? Vermelhinha na minha garagem, tudo bonitinho. Eu não posso ter uma Ferrari. Tá? Então, é claro, eu estou aqui até brincando para a gente descontrair, mas isso cabe para a bolsa que eu vou comprar, isso cabe para aquele sapato que eu vou comprar, isso cabe para aquela roupa que eu estou adorando. Daí então a pessoa encontra uma blusa que tu olha, vale R$50, estão vendendo por 400. Tá? Então assim, o meu dinheiro vale isso? É esse o valor que eu dou para o meu dinheiro? Tá? E começar esse processo de análise. Então, o que vai acontecer? O indivíduo ele vai conseguir ter uma separação muito interessante daquilo que ele realmente precisa, depois daquilo que ele realmente quer, em termos de desejo, de realização de vida, tá? E de tudo aquilo que ele usa para maquiar a infelicidade de vida que ele construiu. O que surpreende nessa análise? As pessoas que não conseguem ter o controle, independente de serem compulsivos ou não, mas não têm um controle adequado sobre a sua questão financeira, na grande maioria são pessoas que usam o dinheiro como um mecanismo de defesa para eventuais situações e situações de vida. Por favor, importante, tá? Sem dúvida, nós temos pessoas que passam por situações complicadas financeiras que são circunstanciais. Por exemplo, um parente que adoeceu, uma perda de emprego, óbvio que isso existe, mas não é a questão que a gente está tratando quem se afunda gastando com compra mesmo. Exatamente, tá? Então, por aí a coisa, ela tem que acontecer. E tu acha que seria interessante para as pessoas, por exemplo, eu recebi hoje meu salário, independente se eu recebo em mãos ou se está no banco, eu separar, eu sei que eu recebo X, eu sei que as minhas contas vão até um valor tal, eu separo esse valor, separo um valor para deixar guardado, uma poupança, alguma coisa assim, e separo um valor que eu sei que eu posso gastar com os meus desejos. Sim. Isso seria uma coisa saudável, então. Totalmente. Porque assim, todo mundo deve usar o seu dinheiro, tá? A gente tem que só mensurar como eu posso usar o meu dinheiro. Sim. Então assim, ganho 1.000. A minha despesa fixa mensal 750, tá? Então assim, quando eu receber o meu salário, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou pagar o aluguel, vou pagar a escola, vou pagar... O que é necessário e que tem que ser pago todo mês. Tá, sobrou 250. Sim. Tá? O que eu tenho que medir? Eu posso ter despesas extras, pode acontecer alguma coisa, então tem que ter uma pequena reserva para isso acontecer. E terceiro, o que é do meu desejo? O que me pertence?
O desejo da gente ele pode ser dividido a curtíssimo prazo, a médio e longo prazo, né? Então, a curtíssimo prazo, poxa, eu quero ir para a praia no feriado, tá? Tô podendo? Tá sobrando uma grana? Tô, então eu vou, né? Eu vou para um hotel 5 estrelas ou eu vou para um albergue? Eu vou para os 5 estrelas se eu tiver, senão eu vou para um albergue, eu quero ir para a praia, na verdade, né? Então, tanto faz onde é que eu vou dormir. E os sonhos de médio e longo prazo entram, eu quero ter um notebook que custa R$5.000, eu quero ter um iPhone, eu quero comprar uma LED de 32 polegadas, eu quero comprar um carro. Aí vem a tal da reserva que tu está falando. Então, para mim poder alcançar esses sonhos maiores, eu preciso me permitir ter uma reserva para mim poder alcançar isso. Sim. Mas nesses casos, por exemplo, se fosse eu gostaria de economizar para ir comprar esse computador novo, seria muito mais interessante, mais barato, eu comprar à vista. Sim. Mas a questão do parcelamento, porque eu consigo, hoje em dia, ter um prazer momentâneo, a curto prazo, parcelando em 24 vezes, sem juros. A nossa esquizofrênica economia brasileira, né, ela nos diz o seguinte, tu vai numa loja, se tu comprar em 10 vezes no cartão, tu paga o preço à vista. Se tu comprar 10 vezes no boleto, tu vai triplicar o preço do produto. Então, assim, eu tô te falando de uma realidade minha de dia a dia. Eu faço esse tipo de análise, tá? E compro com aquilo que eu tenho na mão. Tem pessoas que não têm cartão de crédito, tá? Tem pessoas que vão ter que fazer no boleto. Então, economicamente falando, não tem a menor dúvida que é melhor tu economizar alguns meses e tu pagar uma geladeira R$1.000 ao invés de tu pagar em 20, R$3.000. Tá? Isso é matemático simples, né? Só que as pessoas são ansiosas. Tá? Primeiro, são ansiosas. Segundo, socialmente falando, existe uma cobrança. Tá? Para mim, uma realidade assim, muito interessante na nossa cultura brasileira é a seguinte. Eu comecei a usar celular na época em que o celular praticamente surgiu no Brasil, né? Aqueles tijolão e tal. Mas isso fazem uns 30 anos, mais ou menos, atrás. Ananda, hoje qualquer brasileiro tem um celular. Sim. Tá? E é interessante, o sujeito às vezes mora numa casa muito humilde, muito simples, mas tem um celular chiquérrimo. De última geração. Tá? Ou como mora numa casa muito simples, tem um carro zero na garagem. Então, assim, existe uma pressão social que impõe às pessoas aquela coisa, eu tenho que ter, eu tenho que comprar, tá? E eu não posso comprar mais um Nokia, aquele pretinho, basiquinho. Acho que em relação às aparências também, Exato. né? Tu tem que impressionar. Exato, tá? Então as pessoas acabam se atropelando. Eu tenho que ter, então eu vou lá, eu vou comprar, eu não vou me permitir ter aquele espaço para mim poder eventualmente guardar o dinheiro, ou até chegar a ter uma condição de ter um cartão de crédito, para mim então poder parcelar dentro de uma forma justa, porque triplicar o preço não é nada justo, né? E poder ter o meu bem e poder adquirir as coisas. Tá certo, então. Mas então a gente encerra o nosso programa por aqui, que o nosso tempo já está estourando, mas muito obrigada, espero vê-lo novamente aqui no programa com a gente. Estarei aqui. Entramos num breve intervalo e volto já já. Vestibular tem, e projetos também. O Energia tem matéria própria, tem terceirão, e os melhores valores, e professor. Há 18 anos o Energia é líder em aprovação, mas o que você não sabe é que este padrão de qualidade começa no Fundamental. Do Fundamental ao pré-vestibular, matrículas abertas. As pessoas juntas são a força que move o mundo. E essa vida em rede pede uma nova economia. Mais sustentável, inteligente e rentável para todos. Somos uma instituição financeira cooperativa e mesmo tendo os produtos de um banco, para nós, os valores que importam não são apenas os financeiros. Se você também pensa assim, junte-se a nós, porque a vida é melhor quando é cooperativa. Sicredi, gente que coopera, cresce.
de almoçar na La Trattoria. Vem pra Camden agora, esse é o momento. Fala inglês, espanhol, conquiste o mundo. Quem vem pra Camden sempre fala Camden é escola. Camden minha escola é Camden. Camden é escola, falou Camden, falou tudo. Camden é inglês, espanhol e intercâmbio. Estudando na Camden, você fala com o mundo. Hoje eu trago vocês novamente até o restaurante La Trattoria com a chefe Daiane para preparar mais uma receita deliciosa. Acompanhem! Olá, meu nome é Daiana e hoje eu estou aqui para apresentar para vocês uma receita com pinhão. Chama-se escondidinho de pinhão. A época do pinhão está aí, que tal a gente usar a nossa criatividade para fazer um prato delicioso, né, nesses friozinhos, né? Que com certeza vai agradar a todos os seus convidados. Essa receita é uma receita que rende 4 porções que eu vou passar para vocês. Vamos aos seguintes ingredientes. Então aqui eu tenho 500 gramas de paçoca de pinhão. Você pode preparar do seu jeito, como você gostar. Aqui eu preparei ela só com pinhão moído e bacon e temperinho. Aí eu tenho aqui mais ou menos 300 gramas de queijo parmesão fresco ralado. E aqui eu tenho mais ou menos aproximadamente 800 gramas de purê de aipim. Tá? Também pode preparar a seu critério. Eu fiz ele com requeijão. Tá? Então é bem simples esse prato para a gente preparar. Vamos então ao modo de preparo agora? A gente vai colocar então aqui, vamos fazer uma camadinha de purê de aipim embaixo. O purê vai aquecer, vai dar todo um sabor. Se você quiser mais picante, coloca um pouquinho mais de pimenta. Aí agora a gente coloca o nosso pinhão. Se você quiser acrescentar outros tipos de carne, é da sua preferência. Essa seria uma sugestão. Aqui. Pode misturar carne seca também, fica uma delícia. E agora a gente finaliza aqui em cima com o restinho do purê. A combinação desse purê de mandioca com o aipim é um espetáculo. Aí agora a gente vai finalizar com o queijo parmesão. Enquanto isso, o nosso forno lá já está pré-aquecido em aproximadamente 200 graus e a gente vai levar ele de 10 a 15 minutos no forno agora, só para gratinar esse queijo. Vocês vão ver o espetáculo que vai ficar. Então, vamos levar o nosso prato pro forno assar agora, ok? Então, chefe, o prato está pronto, é isso mesmo, né? Isso mesmo. Você viu, né, Ananda, que é bem prático e bem rápido esse prato, né? Bem rapidinho de fazer mesmo. Uhum. Bom, então, o nosso prato já saiu do forno, né? Ele levou aproximadamente 15 minutinhos, só o tempo de gratinar e ficar bonito assim em cima, douradinho. E agora a gente vai cortar para ver como ficou, né? Vamos lá? Nossa, olha o cheiro disso. Fica tá muito cheiroso. E esse gratinado dele por cima, olha. Não precisa de mais nada, né? Só isso aqui já é ótimo. Está pronto o nosso prato. Então o chefe pode convidar o pessoal para vir aqui provar essa e outras delícias aqui no restaurante, né? Sim, eu convido a todos vocês
para vir no restaurante La Trattoria, né? Para provar essas e outras delícias que a gente prepara com o maior carinho para todos vocês. Obrigado pela atenção e até a próxima. Muito obrigada, chefe. Eu encerro o programa dessa semana por aqui. Não esqueça que você também pode acompanhar pela internet, no site da Nova Era TV, no meu canal do YouTube e uma matéria exclusiva no blog Desapego Lages. Até a semana que vem.